Nós estamos fechando a série Exemplar. Foi um mês de muito trabalho, com outros irmãos que também estiveram aqui pregando, ensinando. Mas eu quero agradecer muito a Deus, eu já agradeci pessoalmente, a minha filha de 13 anos. Nós, como pastores, precisamos aprender cada vez mais a ouvir as novas gerações. E quando nós estávamos terminando a outra série, O que Jesus não disse, eu me lembro como se fosse hoje, foi no domingo, dia dos pais, que eu virei para a Heloísa e falei, filha, papai está preocupado, como é que vai dar sequência? E ela me fez algumas perguntas, eu respondi. E meus irmãos, nós criamos essa série em todos os temas, consciência, essência, baseado numa conversa com uma adolescente de 13 anos. Eu louvei a Deus, eu falei, Deus, o Senhor prometeu que de geração em geração o teu nome ia ser glorificado. E a gente quer descansar nisso. Há 2 quartas-feiras atrás, havia uma criança aqui de 5 anos, 4 aninhos, chorando com o colo do pai, porque ele queria ser auxiliar no ministério infantil, mas a tia não deixa. Então a gente descansa e fala, como Deus tem sido bom, de ver nossos meninos e meninas abraçando, nossos adolescentes, nossos jovens, abraçando a tocha do Evangelho, para que outros que ainda não conheçam o Senhor venham a conhecer. Glorificado seja Deus por isso. Para fechar a série, depois de falar que ser gente exemplar é uma questão de consciência, é a essência da fé, é a eficiência do nosso testemunho, nós chegamos ao domingo que temos que pensar sobre excelência. Porque você não pode ser um exemplo sendo mais ou menos. Você só pode ser exemplar da sua fé, dos seus relacionamentos, da sua vida com Deus, daquilo que Deus está fazendo na história, através das nossas vidas, das nossas famílias, quando a gente entende que Ele nos chamou para vivermos uma vida excelente, em tudo que nos cabe diante da vida. Pensar em excelência é, antes de tudo, pensar no contrário do que não podemos viver. Ser exemplar é, antes de tudo, ser gente que vive o melhor para Deus. E se eu puder resumir nosso tempo de reflexão, eu resumiria na ideia de que a excelência inspira os homens e glorifica a Deus. Porque quando você chega para fazer uma consulta no médico, e você vê lá uma aguinha gelada, um chazinho, um cafezinho, um ambiente na temperatura certa, uma secretária organizada, o médico te atende na hora certa, aquilo não é bom para você, sim ou não? Aquilo não te inspira a voltar de novo, se necessário for, naquela clínica, sim ou não? Agora, quando você sabe que todo aquele ambiente foi preparado, foi sonhado, para que o testemunho daquele profissional exaltasse a Deus, Deus é glorificado. Por quê? Porque a excelência inspira os homens e glorifica a Deus. Vamos dizer isso juntos? A excelência... Mais uma vez, a excelência... É um desafio. Quando você vê pessoas fazendo algo excelente, você vê o toque da graça, da misericórdia e do projeto de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Se você quer resumir todos os atributos de Deus, Deus é excelente em tudo que Ele fez, em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele se revela. Por isso, como filhos e filhas de Deus, o nosso maior desafio em ser exemplar é buscar ter a excelência diante de um Deus que é excelente. De um Deus que tudo que faz, tudo que fez e tudo que se revela é sempre bom, é sempre amoroso, é sempre grandioso, é sempre impactante, é sempre surpreendente. Deus está muito além de nós e a gente, cada vez que se depara com Ele, fica boquiaberto, porque Ele é excelente. E a excelência tem esse poder.
E Jesus Cristo não deu a nós, meus amados, não é coisa que saiu da minha cabeça, da cabeça de qualquer outro irmão, da cabeça de ninguém. Foi o próprio Jesus quem deu a nós o desafio de viver diante de Deus neste padrão de excelência. Lá em Mateus 5,48, no Sermão do Monte, Jesus diz: portanto sejam perfeitos, aqueles que buscam e vivem a lei de Jesus, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeição aqui, meus queridos, está relacionado à maturidade. Perfeição aqui é, você tem que ser alguém preparado para aquilo que Deus te chamou para ser. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. A excelência está fazendo o que normalmente ninguém está disposto a fazer. Mas você está fazendo aquilo que Deus te chamou para ser. Quando você olha para uma fruta, uma uva, uma manga, que pela casca você imagina que aquela fruta está boa, o seu paladar está gostosa, aí você dá aquela mordida na uva, que você já sonhava com uma uva doce, e ela ainda está azeda. A sua alma diz: está de brincadeira. Porque você olhou e pensava que aquela fruta estava perfeita, que ela estava madura, que ela estava correspondendo ao que ela foi chamada. E não, é nesse sentido de perfeição que Jesus Cristo está dizendo. No sentido de sermos aquilo que o Pai Celeste nos chamou para ser. Porque o Pai Celeste é excelente, então nós precisamos refletir a sua excelência. Você quer ver a grandeza e a excelência de Deus? Quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis 1, o texto bíblico diz que Ele começou a sua criação, lá no terceiro dia, Deus viu que tudo ficou bom. Depois vem o quarto, o quinto dia, Ele olha para a sua criação, verso 13, e Deus viu que ficou bom. Depois do sexto dia, depois de ter criado o homem, ter completado a sua obra, Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Aí alguém vai me dizer: mas Oswaldinho, eu aprendi com o coach que bom é inimigo do ótimo, então o bom não pode ser excelente. Tem um rapaz ali rindo porque ele entendeu o negócio. É porque você não entende, meu querido, que agora vem o pulo do gato, que o bom em hebraico é tov. Tov, juventude, eu falei tov, não top, tá? O tov significa, antes de tudo, ser agradável. É algo que Deus fez para ser melhor. É estar bem, é estar bom, é ser bom para. Ou seja, Deus viu a criação no primeiro dia e falou: tá bom, mas eu ainda vou completar. Tá bom, eu ainda vou completar. Tá bom, mas no meio dessa montanha, no meio desse lago, no meio da natureza, está faltando alguma coisa. O ser humano. Aí no sexto dia Ele cria o ser humano e Ele diz: muito bom, morrod. Então mais do que bom, ficou superlativamente, extremamente, poderosa e excessivamente bom. Os primeiros dias estavam bons para preparar para o que vinha. Quando Deus termina, está tudo excelente. E sabe o que é lindo? Deus não fez isso para mostrar para ninguém. Deus, quando foi fazendo tudo de bom, Ele não fez para convencer alguém ou para surpreender. Ele fez porque tudo que Ele faz é excelente. Às vezes a gente arruma um pouco melhor a casa quando vai aquela comadre, ou trabalha um pouco mais cedo, chega com um relatório melhor quando o gerente da regional vem. Então às vezes a gente pensa em excelência só para agradar os outros. Mas a excelência de Deus não tinha ninguém assistindo o que Deus estava fazendo. Mas Deus sabia que Ele não podia fazer nada que não fosse excelente. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E ao mesmo tempo esse é o nosso desafio. Porque infelizmente, alguém pode pensar: ah, Oswaldinho, se eu tivesse mais dinheiro, eu podia fazer as coisas com mais excelência. Ah, Oswaldinho, se eu tivesse mais influência, mais poder de decisão, mais autonomia, eu poderia fazer excelente. Ah, Oswaldo, se eu tivesse mais equipe, mais gente para me ajudar, auxiliares, talvez eu podia levar essa questão de excelência a sério. Mentira.
Engano. A excelência não requer dinheiro, não requer equipe, não requer influência. A excelência é uma questão de mentalidade. Uma mentalidade de gente que sempre se assusta com a excelência do nosso Criador. Por isso eu posso dizer que o nosso maior adversário à excelência não é a falta de recursos, de poder, de autonomia, de equipe, não. É a nossa mentalidade. É a nossa cultura. É o jeito que a nossa nação, que o nosso povo, que o ser humano em si vai se desenvolvendo. Por que eu posso dizer isso? O ano é perto de 91, 92. Nosso amigo pastor Valdemir Graia estava junto, ele era seminarista nessa época. Tinha um missionário coreano conosco. E nós íamos aqui no bairro de Matão, em Sumaré. Era uma invasão. Depois virou uma favela. Mas todo sábado à tarde a gente ia ali num grupo de evangelização. E talvez na casa mais pobre daquela comunidade, casa de terra de chão batido, a dona da casa varria aquilo numa perfeição absurda. Aí ela preparava umas bolachinhas Maria, não recheada. E ela colocava numa caixinha muito bonita, arrumadinha, com guardanapo por cima. Preparava um suco feito de pozinho para dar para as crianças que chegavam naquela casa. Ela não tinha geladeira, então ela ia nos bares buscar um pouco de gelo. Aquele barraquinho era tremendamente lindo, arrumado. O botijão de gás, o plástico do botijão, a capinha, combinava com a capinha do fogão. Havia excelência naquela casa. E aquela mulher recebia as crianças com amor, com uma graça, que não tinha outro jeito da gente não sentir a presença de Deus, tal excelência que aquela mulher dedicava. E as crianças vinham, e era o melhor momento da vida daquelas crianças na semana. Ela preparava um caldo simples para os participantes adultos, para os missionários que ali estavam. E o nosso amigo coreano, depois que ele comia tudo, e encantado por Deus, ele dava um arroto enorme. E a gente olhava para o missionário e falava: ô irmão, que isso? Ele falava: não, gente, que lá na Coreia, quando você está satisfeito, quando você está alegre, você dá aquele arroto para a dona de casa saber que você está satisfeito. Só lá, viu? Só lá. Você saía daquela casa cheio de Deus, pelo cuidado, pela excelência daquele barraquinho, para a glória de Deus. Excelência é uma questão de como a minha mente funciona. Porque infelizmente nós tendemos a gravitar em direção ao nosso meio, ao nosso convívio. Nós descobrimos muitas vezes o que é suficientemente bom para permanecer ali. Seja nos relacionamentos, seja no local de trabalho, seja na igreja. O padrão dentro de nós às vezes é: qual é o mínimo? O mínimo a nota é 5, se eu tirar 6 está bom. Qual que é o mínimo para eu viver com essa gente aqui, ó? Qual que é o mínimo para o pessoal achar que eu estou bem? Se a maioria chega 15 minutos atrasado, pastor, eu só vou chegar 5. Quando a excelência diz que não é para chegar, não é para chegar. Se a maioria do trabalho enrola 4, 5 vezes indo tomar café, eu só vou 2. Quando na verdade não é para enrolar. Se o povo vem no culto 2 vezes no mês, se eu vier 3, tá bom. Quando na verdade é para vir todos. O domingo é dia do Senhor. Mas a gente se acostuma com aquilo que a maioria, a mentalidade fraca e medíocre, infelizmente se acostuma ao que é bom. E quando a gente então precisa utilizar da nossa criatividade, da nossa energia, do nosso esforço, em vez da gente usar como uma ducha de bombeiro, uma mangueira de bombeiro, a gente vai no conta-gota, no mínimo necessário. Como é que a gente muda essa mentalidade? Como é que a gente presta, segundo Romanos 12, verso 2, um culto racional a Deus para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, sem pensar como a maioria? Como é que a gente pode mudar na prática
o nosso se tá bom, tá bom. O apóstolo Paulo, escrevendo a um grupo mais simples de pessoas da sua época, na sua sociedade, ele disse para os mais simples aquilo que todos nós devemos viver. Paulo escreve em Colossenses 3, 22 a 24, escravos, que era o grupo social mais baixo, sem poder, sem autonomia, sem recurso, sem influência, sobre excelência. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo, e no grego tudo é tudo, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que do Senhor a recompensa da herança. Receberão do Senhor a recompensa da herança. Isso é excelência. O que eu faço, o que eu vivo, a maneira de me relacionar com as pessoas, a maneira de estar com as pessoas, a maneira de usar o tempo meu e das pessoas com excelência para a glória de Deus. Porque a excelência inspira homens e glorifica a Deus. A excelência inspira e glorifica a Deus. E Paulo está dizendo isso para gente que não tinha opinião, para gente que não tinha liberdade, para gente que não tinha poder, para gente que não tinha recursos. Os próprios escravos deveriam viver agradando a Deus em tudo que fizesse, de coração. Então entenda, meu querido, meu amado irmão, que se nós quisermos viver, se desejamos de fato ser uma igreja exemplar, uma comunidade exemplar, cristãos exemplares, nós precisamos viver na excelência que substitui o mínimo pelo máximo. Muitos de nós estamos frustrados na vida. Parece que a vida estagnou. Sentimos estagnação em nossos relacionamentos, em nossa empresa, no nosso trabalho, diante dos desafios. Nós nos sentimos sem inspiração, em muitos casos esquecidos e desvalorizados. Por quê? Parte disso é culpa nossa. Porque a gente se acostumou a viver no que é bom e não percebeu as portas que nos desafiavam a algo maior. E porque não percebemos essas portas, não abraçamos grandes oportunidades. Se Deus te chamar, calma, Lara. Se Deus te chamar hoje para algum outro grande desafio, você está tão acostumado no mínimo, que você não se sente à vontade para investir no máximo. Você está pagando o que eu chamo de cota mínima, nota mínima. E aí você se estagnou. Então precisa tirar o pé desse mínimo. Precisa aceitar desafios maiores. Precisa entender que você tem mais potencial. Você tem mais recursos. Nós vivemos uma sociedade de informação. Nós temos mais informações para alcançar maiores recursos. Mas para isso a gente tem que investir em tempo e sair do mínimo. Você precisa de relacionamentos que saiam do mínimo. Deixar de dar um beijinho sem graça quando chega em casa na esposa e precisa passar a dar um beijo de cinema. Ouvi aleluias. Ouvi aleluias. O pessoal do vídeo não ouviu, eu ouvi aleluias. Vai dar um abraço, irmão, dá um abraço decente. Vai conversar com as pessoas, olha no olho. Eu tenho uma bronca. Quando eu entro no elevador, eu dou para a pessoa, bom dia. Que isso? Isso é viver o mínimo. Quando você tem capacidade de dar um sorriso, quando você tem capacidade de abrir a boca, quando você tem a capacidade de investir em pessoas, investir em relacionamentos, afetivamente, amorosamente, quando você pode buscar informações. Então é necessário substituir. A minha pergunta é: o que você está investindo? Na cota mínima ou no máximo, no seu melhor possível, naquilo que Deus capacitou você e que talvez você não tenha usado. Saiu um celular número 11, eu tenho o 7, eu não tenho coragem de comprar o 11 porque eu não usei todos os recursos do 7.
Por que eu vou gastar no 11? Tem gente frustrada, eu não vou ter o 11, não tem dinheiro. Ninguém vai ter, o negócio vai chegar a 20 mil no Brasil, exagero. Mas não precisa ter, você não usa nem o que você tem. Os caras estudaram, fizeram aula de engenharia, computação, informática, para você ficar tirando foto no banheiro. Aí você fala, irmão, vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer um estudo, você não usa. Ah, não dá. Por quê? Porque a mente está no mínimo, e tem que sair do mínimo e começar a olhar para o máximo. Quer mudar na prática essa mentalidade? Precisa substituir o tenho que, com ideia de dever, de obrigação, substituir para o posso, como ideia de possibilidade. Tem gente que diz assim, eu tenho que ir na igreja. Não, irmão, você não tem que ir nada, você não é obrigado. Mas você tem uma oportunidade maravilhosa. Você não tem que ir para a próxima igreja sobre rodas, mas é uma oportunidade que você não pode perder. Tem gente que diz assim, eu tenho como pai, que não, você também não tem nada como pai. Você é chamado para ser pai. Você tem a oportunidade de ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom irmão. Você pode ser um marido mais excelente, uma esposa mais excelente, um amigo. Você não tem que. Porque quando você inverte a perspectiva de sair da ideia de obrigação, de papel, de tarefa, e você olha a ideia de uma oportunidade, é você quem cresce. Você não tem que evangelizar os seus vizinhos, mas você tem a oportunidade de ser um ótimo carregador de boas notícias e mudar a história de uma família, o destino de uma cidade, porque teve gente ali que conheceu Jesus. A gente vive no mínimo porque a gente acha que tudo é obrigação, e não é. É Deus nos dando oportunidades de vida. Gente que vive 20, 30, 40, 50 anos, e às vezes nunca investiu no vizinho, num amigo, numa oportunidade que Deus deu, nem mesmo nos filhos. Cada vez que você muda a sua mentalidade para a excelência da graça de Deus, você se aproxima de Deus, você vive melhor o seu chamado, você cresce como pessoa, você se aproxima do seu Criador, e você admira, e você o admira mais, e o seu relacionamento com Deus cresce. Aí você diz, que bom que eu fui na igreja sobre rodas, que bom que eu vim orar com os irmãos na sexta, que bom que eu abri minha casa para fazer uma visita, que bom isso, que bom aquilo. Porque você saiu da média egoísta que o ser humano vive. Sim, meus irmãos, o egoísmo está na mediocridade, ele é parceiro da mediocridade. Eu não me abro para o outro, eu não me abro para o amor, eu não me abro para o voluntariado, eu não me abro para crescer, e depois eu acho que Deus está longe de mim. Por que será? Infelizmente, a maioria de nós se acomoda. Eu vou deixar de lição para casa, você lê o texto de Malaquias, capítulo 1. Porque tem gente que a gente cita Malaquias, já pensa no dízimo. Não. Malaquias capítulo 1, Deus fala assim, melhor vocês nem virem me cultuar, porque aí vocês não precisam gastar com a lamparina do templo lá. Você fala, Deus não quer ser cultuado? Do jeito que ele estava sendo lá, não. Todo mundo sabia que Deus queria que levasse um novilho novo, de 3 anos, sem defeito, sem mácula, sem mancha, puro. O povo da época, você vai ler Malaquias, estava levando cabrito, estava levando cabrito cego, aleijado, estava levando animal roubado. Os caras roubavam do vizinho e ofereciam para Deus. Dá para entender um trem desse? Levava um animal doente. Deus fala assim, vocês correm para o animal não morrer no caminho, e me entregam um bicho qualquer. E aí vem para a igreja, aí vai lá para o culto dizendo, estou cansado. Isso dá canseira. Zomba de Deus, lê lá, Malaquias, capítulo 1, nos versos de 6 a 14. Deus fala, esse povo não honra a minha vida de coração, a minha entrega, a minha relação de coração. Deus fala, eu sou conhecido do norte ao sul, do oriente ao ocidente, sou um Deus temível, para vir desse jeito não precisa vir. Isso me desafia a trabalhar na minha vida secular, amando, servindo, como se eu estivesse amando e servindo a Deus.
na minha repartição pública, na minha escola, onde eu estiver, no meu comércio, na minha vida com as pessoas, com a minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos. Eu preciso ser excelente em tudo, porque em tudo eu tenho oportunidade de me aproximar de Deus. Há um ditado popular que eu gosto muito, que diz que Deus e o diabo estão nos detalhes. E a gente não tem a tendência, por ser medíocre, de valorizar os detalhes. Eu estou há 20 anos casado com uma auditora de qualidade, eu aprendi a valorizar os detalhes. Hoje de manhã eu falei para ela, amor, eu não vou tomar café, só vou tomar chá. Ela falou, qual chá? De camomila, mate. A gente não valoriza os detalhes, não pensa. Aí você vai ler o primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 1, e depois os versos 37 e 38. A palavra de Deus diz que no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, ele começou a construir o templo do Senhor. E o alicerce do templo foi lançado no mês de Ziv do 4º ano. Preparar a terra, arrumar a terra, os alicerces depois de 4 anos. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado, olha o que diz o texto bíblico, queridos, em todos os seus detalhes, e de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos, um templo que a gente fala da glória dele até hoje, nos dias de Jesus se comparava. Por quê? Porque se atentou aos detalhes. Salomão não foi fazendo da sua cabeça. Ele orou, ele buscou discernimento em Deus. O texto bíblico todo vai dizer que Salomão fez exatamente o que era necessário e exatamente o que Deus pediu. Por quê? Porque prestou atenção no detalhe. Gente medíocre entrega qualquer coisa de qualquer jeito, quer ser valorizado, quer a mesma nota, quer a mesma promoção, quer o mesmo salário, quer a mesma recompensa, quer o mesmo beijo, quer o mesmo abraço, e nem presta atenção no detalhe. Não casa, não bate a ideia. O texto está nos ensinando que Deus projetou, Deus deu os planos, e Salomão, em toda a sua sabedoria, prestou atenção aos detalhes, percebeu o que precisava acontecer. Deixa eu te dar um exemplo disso. Um amigo querido em São Paulo estava reformando a casa, ficou fora da casa, reformou e depois ele mudou para essa casa. A vizinha dele ficou observando a reforma, toda a mudança. O dia que o meu amigo mudou para casa, ele contando para a gente, foi impressionante. A vizinha foi no meio da mudança, levou um almoço para aquela família. Ela contou quantas pessoas tinha na casa. Aí ela fez um pacotinho de plástico assim, uma bandejinha, com tudo arrumadinho, separadinho para a quantidade de pessoas que tinha na casa. Levou uns lanchinhos à tarde, partido com guardanapo, suco em copos descartáveis, talheres descartáveis, fruta partida para o pessoal poder comer e voltar para o trabalho. Essa mulher não era cristã. O nosso irmão e amigo ficou impressionado, falou, como é que eu vou retribuir isso? E aí ele botou a família dele em alerta, porque falou, agora nós precisamos retribuir essa senhora com um jantar. Mas nós precisamos fazer um jantar impecável, com detalhes. E no meio do jantar, a mulher solta, a vizinha que agora está na casa do amigo, solta, nossa, mas vocês nos surpreenderam com esse jantar. Meu amigo falou, não, quem surpreendeu foi a senhora no dia da mudança. E ficou aquela troca de elogios. No fim da noite, o meu amigo pôde orar com aquela família que estava recebendo. E dali 1 ano nós estávamos batizando aquela família da nossa igreja. Por causa do detalhe. Por causa da atenção. De retribuir o outro o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma graça, a mesma inspiração. Agora não dá para fazer isso, meus queridos, sem planejamento. Porque gente medíocre só copia os outros. Gente medíocre acha que consegue fazer igual do outro. O outro fez, eu vou fazer. Ah, vai dar o mesmo resultado? Não vai. Não vai. Você pode até achar a casa do outro bonita, a educação do outro, do filho do outro bonito, o relacionamento, mas você tem que planejar o seu, porque o seu é diferente. E Jesus Cristo mesmo,
Em Lucas 14, 28 diz que precisamos mudar a nossa mentalidade, não apenas dando valor aos detalhes, como visualizar e planejar onde queremos chegar. Jesus disse: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro, que gente? Para completar a casa. Para completar a casa. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir, e não foi capaz de terminar. Tonto. O tonto está na versão oswaldiniana do texto bíblico. Mas é o que Jesus está querendo dizer. Ai, que lindo o casamento coletivo, a foto das noivas, tudo perfeito. Planejamento. Eu vim aqui de terça-feira, essa gente estava planejando. Eu vim aqui de quinta-feira, essa gente estava planejando. E o WhatsApp para lá, e o WhatsApp para cá. Uma hora eu fiquei sem ver WhatsApp, quando voltou tinha 50 e tantas conversas dessa gente. Eu falei: que tanto planeja. A minha missão era só entrar e pregar. Então, para mim, glória a Deus. Mas a cor da caixinha, a cor do buquê, a cor do não sei o que, quem entra primeiro e toca isso. Então eu falei: gente, eles vão pirar. Mas não. Quem esteve aqui se sentiu inspirado. E todo aquele encontro glorificou a Deus. Porque a excelência inspira pessoas. Dá para falar excelentemente? A excelência inspira pessoas. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença? Gosto muito de um pastor norte-americano chamado Craig Groeschel. E o Craig Groeschel diz que se você não planejar bem, você planeja o fracasso. Já tentou planejar a viagem de fim de ano? Em 3 dias para 8 pessoas? No segundo dia o povo queria se matar. Por quê? Mal planejado. Ah, mas eu pensei nisso, pensei naquilo. Não pensou se ia ter banheiro. Não pensou se ia ter chuveiro. Não estamos falando só de detalhe, estamos falando de tudo. Como é que você planeja chegar em casa depois de um dia estressante? Como é que você planeja dar uma notícia ruim para os seus filhos? Como é que você planeja algumas coisas que você quer para o ano que vem? Ah, você não planeja? Vai dar meleca. Vai dar coisa ruim. Vai dar programa ruim. E não adianta culpar as pessoas. Ah, não. Encare a sua mediocridade. Porque até, meus queridos, para a gente tratar as pessoas, Deus é excelente conosco. Em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nos versos de 3 a 7, a Bíblia diz que nós somos muito bem tratados por Deus, com excelência. E por isso podemos também tratar as pessoas com excelência. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Mas se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual Deus dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo está dizendo, Deus é tão excelente que nos trata muito bem, com muito amor, com muito cuidado, até mesmo no meio das nossas falhas, até mesmo no meio dos nossos erros. Deus nos trata com misericórdia, Deus nos consola nas tribulações, Deus gera paciência. Olha o que diz o verso 6 aqui, ó. Deus nos dá paciência para suportar sofrimentos. Ou seja, Deus é excelente na maneira como Ele nos trata. Então a gente não tem desculpa e justificativa nenhuma para tratar mal a ninguém. Você pode estar atribulado,
Você pode estar chateado, você pode estar magoado, você pode estar realmente atormentado. Mas se você anda com Jesus Cristo e Ele cuida da sua alma, você tem tudo para tratar as pessoas de maneira excelente. Ah, não, eu dei um coice naquela pessoa e eu tratei mal, porque não. A excelência de Deus no cuidado pelos seus, nos detalhes, Deus nos restaura e nos capacita para tratar bem as pessoas. Excelência é quando eu e você podemos transbordar da consolação vinda de Jesus e desaguar a nossa consolação sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque a consolação que recebemos de Deus é vindoura, é corrente, é ativa, e nós podemos então tratar as pessoas com sensibilidade, com amor. Enquanto filhos de Deus, podemos cuidar da alma das pessoas com excelência. O nosso chamado de sermos exemplares nesse mundo é ter a nossa alma tratada por Deus a ponto de ajudar, de consolar, de derramar misericórdia, de testemunhar paciência e bondade sobre a vida daqueles que estão sendo atribulados. E assim, a nossa excelência é inspirar pessoas e glorificar a Deus. Eu não tenho desculpa para não ser excelente no relacionamento, no que eu faço, na maneira que eu me comporto nesse mundo. Eu sou peregrino, estou de passagem. Mas quando eu trato a vida que eu tenho com excelência, eu sou um exemplo para esse mundo da graça de Deus. Jesus Cristo resumiu dizendo em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Você tem a capacidade, meu irmão, minha irmã, de brilhar. Não é viver meio opaco, não. É brilhar. Brilhar com as suas atitudes, com as suas boas obras, com o seu testemunho, e brilhar de maneira excelente, para que as pessoas deem glória ao Pai de vocês que está no céu. Por que, Oswaldinho? Porque na mediocridade não há brilho. Ser medíocre não brilha, porque todo mundo faz assim, é assim na vida de todo mundo. No comodismo não há brilho, porque este era o mínimo que todo mundo faz, sem fazer força. Na obrigação, no dever, também não há brilho, porque tinha que ser assim. Ah, aquele pastor é honesto. É obrigação do pastor ser honesto. Ah, aquele pastor é atencioso. É obrigação do pastor ser atencioso. É um dever do meu chamado. Não é o brilho. Brilho é quando, além de atencioso, eu sou grato, eu sou cuidadoso, eu sou sensível. Na desorganização, no despreparo, na falta de planejamento, no relaxo, no desmazelo, não há brilho. Porque a gente nem pensou o que tinha que fazer, fez e deu errado. A excelência da alma é que representa um grande problema para o nosso inimigo. O nosso adversário não esquenta a cabeça com gente relaxada, desmazelada, medíocre. O nosso inimigo vai contra a gente excelente, que se prepara para a vida, que se prepara para ser um exemplo da mão de Deus, que se prepara para ser um bom cidadão, uma boa cidadã, um bom amigo, um bom vizinho, um bom funcionário, um funcionário excelente em tudo que faz, um amigo excelente em tudo que diz. Quando eu estou dizendo disso, eu termino com uma história de um homem que foi pedreiro por muitos anos para um grande empreiteiro. E esse empreiteiro então, esse pedreiro então, um dia diz para esse pedreiro, o pedreiro um dia diz para o empreiteiro: vou me aposentar. Aí o empreiteiro diz: não, eu preciso, já criei meus meninos, já deu meu tempo, o Jair liberou a previdência, eu vou aposentar. Aí o empreiteiro falou: não, velho, eu preciso da sua ajuda, faz uma última casa para mim. Aí o pedreiro: não, faz sim, faz uma última, só mais essa e acabou, eu te libero. Esse pedreiro tinha fama de ser um homem excelente, as casas dele eram maravilhosas. Mas nessa última, ele estava tão cansado, ele não botou ânimo, ele não alegrou o coração. Aí ele não fez com aquela qualidade que ele fazia, com aquela excelência. Ele sempre tratava bem a equipe dele,
dizia bom dia para todos os pedreiros, fortalecia, a turma lutava por ele, mas agora não, ele dava um relaxo, fez de qualquer jeito. Ele era excelente nos detalhes, nas medidas, ele fazia tudo com cuidado. Agora a equipe dele está brigando com ele brigando com a equipe. Ele terminou a casa daquele jeito, mais ou menos. Aí ele botou a chave em tudo, arrumou as fechaduras e foi lá devolver a casa para o empreiteiro, dizer: ó, acabei, está aqui a chave da casa. O empreiteiro só fez isso. Não. Como assim não? Você me foi um pedreiro que, por sua causa, eu ganhei muito dinheiro. E eu nunca te dei nada. E essa última casa eu tenho que dar a você. Essa última casa você não fez para negócio. Essa última casa você fez para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é que você vai fazer a sua última casa? Com desleixo ou com excelência? Durante 10 anos da minha vida, nós fizemos um acampamento de 1 semana para adolescentes. E no último ano que eu ia participar do acampamento, a gente tinha um último jogo de futebol, que era equipantes versus acampantes. E a molecada queria ganhar da equipe. Eu só jogava meio tempo, porque eu não tinha pique para correr. Eu entrava quando os meninos estavam cansados. E aquele ano a turma me deu a camisa 10 para eu jogar. E o time inteiro falava para mim: pastor, corre, é seu último jogo. Vai ficar na história, pastor. Eu sei que a gente estava perdendo o jogo para os moleques, alguém empatou no último minuto. Como Deus está aqui, está filmado. Eu dei um passe de letra assim, ó, juro. Eu dobrei o moleque veio, pá! A bola foi na cabeça certinha do nosso centroavante, gol. Acabamos o jogo ali, tinha mais 5 minutos de jogo. Mas nós acabamos o jogo ali. Até hoje eu volto de São Paulo, os meninos falam: ei, pastor, daquele último passe. A última ação, o último testemunho. Eu me lembro do último beijo que eu dei no meu pai. Beijo de perdão, de comunhão. Falar: pai, eu vou te ver na glória, pai. Como é que você quer construir a sua última ação diante de Deus, das pessoas? Se esse fosse seu último culto, como é que veio o seu coração para Deus? Se amanhã fosse seu último dia de trabalho e Deus te promover para algo, qual vai ser seu último testemunho para as pessoas? A sua última aula? Pastorzão está com umas ideias para o ano que vem, que a gente já quer começar esse ano. Semana que vem a gente começa falando de mudança, mudança de cabeça, mudança de coração, mudança para a gente colocar o nosso coração de fato, o nosso tesouro de fato onde estiver o nosso coração, e encontrar coração e tesouro. Mas para mudar, você precisa abraçar a excelência. Você precisa pedir perdão a Deus da sua mediocridade, da sua estagnação, das vezes que Deus te chamou para uma grande oportunidade, mas você viu como obrigação e nem a obrigação você fez. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu posso não ser o melhor pregador deste púlpito, mas eu volto para casa descansado, que o que eu precisava dizer eu disse. Mas eu quero que você também volte descansado para casa, deixando Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida hoje, mudando tudo que Ele precisa começar a mudar, te chamando para um padrão de uma vida melhor, de relacionamentos melhores, exemplares e excelentes. Amado Deus e Pai, confiados na Tua graça em Cristo Jesus, antes de tudo nós te pedimos perdão. Perdão pela nossa mediocridade, pelo nosso comodismo. Perdão, ó Deus amado, pela nossa desorganização. Perdão pelo nosso desleixo. Perdão porque às vezes nós não abraçamos as oportunidades que o Senhor nos dá. Perdão porque às vezes a gente faz as coisas só para as pessoas nos verem.
quando o Senhor de fato é capaz de olhar o nosso coração. E nós somos servos de um Deus tão excelente, tão grandioso, tão misericordioso, tão bondoso, que deu do melhor, nos deu Cristo Jesus. E nós não queremos de maneira nenhuma diminuir a grandeza da tua revelação, a grandeza da tua bondade, a grandeza da tua misericórdia sobre nós. Então, em nome de Jesus, nos faz subir o patamar, nos faz quebrantar e crescer na sua presença. Em nome de Jesus, nós queremos viver para o melhor que te honra, para o melhor que te glorifica, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, com os nossos recursos, com a nossa adoração, com os nossos dons, com o nosso testemunho. Ó Espírito Santo de Deus, pega o que a gente tem desprezado e transforma isso em fervor, em quebrantamento, em arrependimento, em vida abundante para a glória, para a honra, para louvor do nome de Deus Pai. Perdoa-nos. O apelo nesta noite é para todos nós, homens, idosos, jovens, mulheres, crianças, que têm desprezado o melhor do Senhor. Faz essa igreja uma igreja excelente na tua presença, que dá o melhor, que ama melhor, que serve melhor, que te adora melhor, que te honra melhor. Não queremos ser conhecidos como uma igreja medíocre. Não queremos ser conhecidos como pastores, servos, líderes, homens e mulheres que fazem o que dá. Queremos ser gente que é reconhecida porque amou a Jesus na excelência de quem Jesus é. Uma igreja que se tornou excelente porque fala excelentemente, porque prega, porque ama, porque canta, porque serve, porque honra, porque ora de maneira excelente, para louvor, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém.